Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV, nesta terça-feira, dia 17 de maio. Eu sou Gustavo Hennemann e fico com você das 19 às 19h30 no canal 14 da NET aqui para Novo Hamburgo, no 6 para São Leopoldo, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube. Temos também no site valetvplay.com. Bom, pessoal, nessa noite de terça-feira, a gente vai fazer uma mescla de esportes aqui para a gente falar de algumas modalidades. A gente vai falar de natação, ciclismo e também de corrida, de atletismo. Por quê? Eu recebo nessa noite a Débora Reichert, que é triatleta, a pessoa que eu já conheço a trajetória há alguns anos, e cada vez mais buscando o seu espaço e também agora trabalhando neste um ano que ela vai ter para treinar bastante para preparação para as Olimpíadas dos Transplantados, que vai ser lá na Austrália em 2023, no mês de abril. Débora, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Esporte na TV. Tudo bem? Boa noite, obrigada, Gustavo, mais uma vez, estar aqui, estar contigo e contar um pouquinho aí da minha história. Tá certo. Débora, conta pra gente um pouquinho do que está acontecendo agora na tua carreira, Você vem de algumas competições agora passadas, E está te preparando para essa Olimpíada dos Transplantados, Isso. Lembrar, falar pro pessoal, tu fez um transplante de rim, De rim. De rim, conta pra gente um pouquinho dessa tua história e de que está acontecendo agora na tua carreira, essa preparação toda. Então, eu entrei no mundo do esporte, no mundo do triatlon, depois que eu fiz um transplante renal, recebi o rim de uma prima, eu não era atleta até então, e depois do transplante eu soube que existem Olimpíadas para transplantados. Então, 3 anos depois do transplante, que foi em 2017, eu me interessei por esse assunto, me interessei pelo esporte e fui em busca de alguma modalidade que eu pudesse me encaixar. E eu resolvi escolher o triatlon. Então, desde 2017, eu acabei entrando nesse mundo do esporte. E a minha última realização, assim, como atleta, foi uma prova de Ironman, onde eu e mais 2 atletas transplantadas, a Patrícia, que é transplantada de coração, e a Priscila, que é transplantada renal também, fizemos em Florianópolis um revezamento no Ironman, onde eles abriram para nós esse espaço, porque lá não tem esse revezamento, para que a gente pudesse dar chamar a atenção, digamos assim, para a doação de órgãos. Legal, que bacana. E lá a Patrícia acabou fazendo a parte da natação, onde ela nadou 1.900 metros. A Priscila fez o ciclismo, onde ela pedalou 90 quilômetros, e eu acabei ficando com a meia maratona, 21 quilômetros. Então foi muito especial, bastante coisa, bastante coisa, foi bastante treinamento, Acabei até tendo uma pequena lesão, digamos assim, tive que fazer um trabalho mental para conseguir terminar aquela prova, mas foi muito legal, foi muito... Conseguiu render para a campanha que vocês trabalham, assim, eu sei que você trabalha nessa questão de campanha também de doação de órgãos, de tudo que você passou, você também agora está tentando ajudar as pessoas. Isso, exatamente, a gente pensou assim, por que não aliar os dois, Claro. O esporte à doação de órgãos, já que nós tivemos essa segunda chance na vida, poder fazer um transplante e poder viver essa vida que nós temos hoje com esporte também, por que não ajudar as pessoas que estão precisando por um órgão e estão na fila de espera, É uma fila única no Brasil e quase em torno de 47, 48 mil brasileiros que estão nessa fila. Então, por que não chamar a atenção das pessoas para que sejam doadores de órgãos, Então, a ideia foi essa, assim, de fazer no meio esportivo, chamar a atenção desses atletas para a doação de órgãos. E agora, então, passada essa competição lá em Florianópolis, já começa o pensamento total para as Olimpíadas dos Transplantados na Austrália em 2023. Isso. Então, eu estava me dedicando, assim, esse espaço do meu tempo no esporte só para corrida, até o momento, até mês passado, que foi essa prova desse Iron. E agora, esse mês, a gente já entra com foco total nas Olimpíadas dos Transplantados, que vai ser em abril de 2023 na Austrália.
Então lá nós vamos fazer a prova sozinha, né? Não vai ser o revezamento. Cada atleta que vai fazer prova de triatlon lá vai fazer um triatlon na modalidade sprint. Então, inclusive hoje eu tenho uma reunião com o meu treinador para a gente definir o foco, definir os treinos, o que eu vou fazer e como que vai ser o meu tempo, como é que eu vou disponibilizar ele para fazer os treinos. Porque também deve ser uma demanda, uma preparação diferente também, né? Já que vai mudar um pouco, né, do que você vem fazendo um revezamento, alguma coisa assim. É você com você mesmo nessa disputa, né? Muda totalmente, porque tu tem que te dedicar muito mais, porque a gente diz que são 4 modalidades no triatlon, porque é a natação, o pedal, né, o ciclismo, Isso. a corrida e ainda o treino de reforço, que não pode faltar. Então a gente fala que são 4 treinos, e esses 4 treinos tu tem que dividir 2 num dia, 2 no outro dia, e vai intercalando assim durante a semana. Nos finais de semana tu tem os treinos longos, onde tu tem que fazer o treino das 3 modalidades, para o teu corpo ir adaptando. Porque no dia da prova é isso, né? Tu vai fazer nada, pedala e corre um atrás do outro. Sim. E teu teu corpo precisa estar condicionado àquilo. Então, no final de semana, normalmente os treinos são dedicados a isso. Uhum. E assim, Débora, tem uma preparação diferenciada fora assim os exercícios, tudo que vocês têm que fazer, digo, em questão nutricional, como é que é para ti? Porque também daqui a pouco tua alimentação ela deve ser diferenciada também das pessoas, né, que não são transplantadas. Sim, a gente tem todo um cuidado, né? Meu nutricionista, ele já tem todo esse cuidado em saber que eu só tenho um rim, um rim transplantado. Então, a gente acaba tendo esse cuidado especial, né? Tem essa alimentação diferenciada e por ser atleta também, né? Tem que ter uma organização muito bem definida, uma rotina muito bem definida. E não só a parte nutricional, né? Fisioterapeutas também que acabam acompanhando. Eu faço, desde que eu comecei também lá em 2017, 2018, eu também comecei a fazer um acompanhamento com uma psicóloga esportiva. Ah, que legal. Então tem tudo isso, é uma demanda bem grande de profissionais, onde te acompanham o tempo todo ali para que tu consiga, né, ter um bom desempenho, digamos assim. Atingir teus objetivos, né? Atingir os objetivos, E como é que funciona para ti essa tua rotina, esse dia a dia? Consegue conciliar também? Porque, né, a gente sabe que a dificuldade no Brasil de ser apenas atleta é muito grande. Tem que trabalhar também nesse meio tempo, né, Débora? Exatamente. Assim, o triatlon não é um esporte barato, né? Sim. Ele, como demanda tudo isso, né? Vários profissionais para te auxiliarem. Tem o preparador físico também, tem o treinador de triatlon. Ir e vir, né? Tu precisa achar locais para que tu possa treinar. Bicicleta, por exemplo, vai fazer um pedal. Não é em qualquer lugar que tu consegue, então tu precisa se deslocar. E para quem trabalha também, né, tu conciliar, ou tu tem que levantar bem cedo da manhã. Agora no inverno eu gosto de fazer os treinos no horário do meio-dia, que está um pouquinho mais quente. Sim, e gelou essa semana já. Gelou essa semana, então tu já vai mudando os treinos, sabe? Então, e mais no Rio Grande do Sul também, que tem o calor, é bem intenso, o frio é bem intenso, então normalmente no verão eu acabo treinando mais cedo e no inverno eu gosto de fazer treino na hora do meio-dia. E a gente acaba, né, não sou uma atleta profissional, né? Isso. Então acaba que eu tenho trabalho também, tenho a minha rotina de trabalho e a gente acaba conciliando tudo isso, né? Levanta cedo, às vezes levanta antes das 5 da manhã para fazer os treinos, no inverno. Mas vai acostumando, né? Na verdade, entra na rotina como se fosse... Tenho que trabalhar, tenho que escovar os dentes, tenho que almoçar. Os treinos acabam entrando como na rotina mesmo, né? Sim. E assim, Débora, a gente fala aqui das competições e tudo mais que está te preparando, da maneira como é. Mas o que eu te pergunto, assim, como é que é para ti? Muda muito a questão física do transplantado, né? Que tipo de cuidado que tem que ter? Porque
tu tá ali praticando o esporte, mas tu tem que ter um outro tipo de Sim. cuidado também com o teu corpo, né? É Sim. diferente de uma pessoa que não é transplantada. É diferente, tem que ter um cuidado, sim. Até nessa última prova que eu fiz dos 21 quilômetros, o meu nutricionista estava um pouco preocupado, né? Com a questão da hidratação. Porque a gente tinha que garantir que o meu corpo não fosse desidratar. Entendi. Então, a gente fez todo um planejamento antes, né? Olhamos todos os pontos de hidratação que iam ter nessa prova. Então, eu cheguei para ele com tudo meio que esquematizado já. Olha, a minha prova, as minhas colegas lá, a Patrícia e a Priscila, o tempo delas de terminar a prova vai ser por volta de 11 e 11h30. Então, deu bem certinho, acabei saindo às 11h15 para a minha corrida. E a gente esquematizou todo essa suplementação, hidratação, alimentação antes da prova, para que não me faltasse nada. E durante a prova também, eu levei para ele todo o esquema de hidratação durante a prova, que a cada 2 quilômetros ia ter um posto de hidratação. Entendi. Então, eu combinei com ele que a cada posto, a cada parada ali, a cada ponto de hidratação, eu ia parar para pegar parar não, né? Parar modo de dizer, mas eu ia pegar um copinho de 200 ml de água, de 1 a 2 copinhos de 200 ml de água. E, então, assim, esse cuidado com a hidratação é bem importante. Tem algumas outras questões que é questão com proteína, questão com o que tu vai comer, o que tem disponível lá para te comer, para te alimentar antes da prova. Por exemplo, nós estávamos num hotel onde daqui a um pouco tem alguns alimentos ali que é melhor a gente não consumir, sabe? Sim. Então, tem alguns cuidados, sim. Restrições, assim, também. Algumas restrições. Não são grandes restrições, uns pequenos cuidados que, para quem é transplantado, já tá habituado ali. Tem a questão maior também, que é com as medicações que a gente toma. A gente acaba tomando medicações de 12 em 12 horas para não ter a rejeição do rim transplantado. Isso é uma coisa contínua para a tua vida? Para a vida, é. Então, o que acontece? Olha, eu vou sair para largar tal hora e bem no meio da prova é o horário da minha medicação. Aí a gente vai lá e conversa com o médico. Será que eu posso antecipar um pouco? Sim. Ou postergar uma hora? Como é que eu faço ali nessa questão, né? Então, assim, tem alguns cuidados, nada muito grande, mas são pequenos detalhes que a gente tem que fazer atenção. Sim. E agora eu pergunto, claro, que é uma coisa que daqui a pouco o pessoal de casa também se pergunta. Sendo transplantado, a fadiga ela pode ser um pouco maior do que da pessoa que não foi transplantada? Tem essa questão? Conta para nós um pouquinho disso também, né? Sim, o que acontece? Que alguns transplantados fazem uso de corticoide. Isso acaba afetando um pouco, porque a recuperação muscular é diferente, ela é mais lenta do que para uma pessoa que não faz o uso desse medicamento. Então, tem essa questão e entre os transplantados a gente também consegue perceber que um transplantado de coração é diferenciado de um transplantado renal, que é diferenciado de um transplantado de fígado. Cada um com as suas particularidades ali. Mas tem essa diferença desses atletas para atletas normais, entre aspas, e a gente percebe no rendimento também que é diferente de uma pessoa que não faz uso dessas medicações e que não precisou passar por um transplante. Sim, entendi. Bom, Débora, a gente está falando aqui, né, de questões das tuas competições, enfim, tu começou lá no início do programa, falou da tua prima, né? Até quero que tu fale o nome dela aqui. Sim, a Ângela. Coraçãozinho para a Ângela. A Ângela, então, ela fez essa doação, né, no rim para você. Conta um pouquinho da tua história nesse sentido, porque você estava bem debilitada. Eu lembro que você me contou numa outra entrevista que a gente teve já, que a tua situação já era um pouco delicada, né, do que tu precisava. Conta para nós, para o pessoal saber também aqui. Em final de 2010, mais ou menos, eu descobri que eu estava com essa insuficiência renal, né? Eu tenho uma doença chamada síndrome de Alport, que ela afeta a função renal e auditiva também, né? Eu tenho perda auditiva. E que a única chance de eu estar viva seria ou fazer um transplante ou fazer diálise, né, hemodiálise. Sim. Então, quando eu descobri essa doença, eu estava com 30% da função renal. Muito pouco. Muito pouco. Eu estava
E descobri por um acaso, né? Eu acabei indo numa nutricionista e comentei com ela que eu estava com inchaço nas pernas, que eu achei que não estava tão, que não era algo tão normal assim, Sim, de repente sim. uma reeducação alimentar, algo assim. Fiz os exames e aí apontou ali que eu já estava com essa doença avançada. Depois disso, eu fiquei 4 anos em tratamento conservador, que é assim, basicamente esperar o rim parar. Entendi. Basicamente isso. Então, porque assim, como era uma doença sem cura, né, e uma doença progressiva, e algumas coisas começam a alterar no teu organismo e tu precisa ir ali mantendo com alimentação, com medicamentos, para que fique tudo estabilizado e tu consiga depois fazer o transplante. Então, em 2014, essa minha prima, né, a Ângela, chegou para mim e disse, Débora, eu quero ser tua doadora. Ah, que legal. Foi bem emocionante, assim, então, quando ela demonstrou esse desejo de ser doadora, a gente foi e começou a fazer todos os testes de compatibilidade, né, ela precisou passar por vários exames para garantir que ela tivesse saúde para ser a minha doadora. Claro, tem que ter a garantia, né? Então, quando a gente recebeu o resultado do que era compatível, né, que tinha compatibilidade, aí então nós começamos a nos preparar para o transplante. Graças a Deus deu tudo certo, né? Foi um sucesso, assim, o transplante foi muito bom. Ela também ficou super bem depois e eu tive uma recuperação bem rápida. Eu estava já no pré-transplante ali um ano antes, mais ou menos, que aí foi a fase que eu estive mais debilitada, onde fazer poucas coisas no dia a dia cansava. Por exemplo, tomar banho, levantar os braços para amarrar o cabelo, assim, cansava. Já te dava complicações, assim? Sim. Então, assim, essa parte, assim, foi bem... Eu estive bem debilitada, não conseguia fazer muita coisa. E aí, depois do transplante, é bem diferente, assim, parece que trocou uma peça, sabe? É como se fosse um carro que tu precisa trocar o motor e tu troca e ele vai andar de novo. Mais ou menos assim, porque aí te dá uma energia que tu não sabia mais como que era. Resetou o sistema, digamos assim. Exatamente. E aí troca a peça e sai andando de novo. E aí foi que eu acho que talvez o interesse pelo esporte também surgiu assim dessa energia que eu não sabia mais como que era. Sentia aquela energia, parecia que eu precisava gastar ela. Sim. Fazia tempo, fazia alguns anos que tu não sentia mais a energia que tu tinha, né? Alguns anos. E como eu fui perdendo isso pouco a pouco, eu não me dava conta, eu não tinha me dado conta que eu já estava numa fase debilitada. Porque quando eu descobri, algumas coisas começaram a fazer sentido para mim. Porque eu já senti alguns cansaços ali, então é muito aos poucos que isso vai acontecendo. Não é só o cansaço de rotina do dia a dia, do estresse que às vezes se tem, né? É uma coisa bem diferente, né? Bem mais forte. Né? Exatamente. E assim, Débora, depois disso você começou daí o treinamento, né? E veio aqui para Novo Hamburgo, para a nossa região aqui, você é lá do Vale do Caí, de Parecer Novo, né? Exato. E também representa a nossa região, com certeza, aqui, né? Toda a nossa região, Caí, Vale dos Sinos. Na época, eu estava morando em São Sebastião do Caí, e os meus treinadores, né? Toda a equipe que me atendia, que fazia essa base para eu aprender mesmo, né? Porque foi bem lá no início, era toda aqui de Novo Hamburgo e Campo Bom. Então, a única maneira de eu me sentir dentro disso tudo era vir para cá. Então, eu vinha todos os dias para cá para fazer esses treinamentos, até, né, a questão da natação. Eu tive que aprender tudo do zero. Imagina. Então, eu vinha para cá praticamente todos os dias, fazia esse treinamento aqui. E depois acabei ficando mais lá por São Sebastião do Caí. Agora eu estou retomando de novo, porque volta o foco aí para a Austrália, né? Então eu venho para cá para retomar tudo isso. Sim, a pandemia atrasou um pouco dos teus treinamentos, dessa questão do teu esporte? Mudou, né? Eu não deixei de treinar, não deixei de ter atividade presente na minha vida na época da pandemia, mas que afetou, né? Eu acho que para todo mundo acabou sentindo um pouco isso. Na época da pandemia, nós tínhamos feito essa prova de Ironman que nós fizemos algumas semanas atrás, em abril. Nós havíamos nos inscrito em 2020, que foi bem quando iniciou tudo.
Então, o nosso desejo de fazer essa prova acabou sendo adiado, só que para a gente... E foi adiado assim por alguns meses, né? Era para ser em abril, foi adiado para junho, que foi adiado para setembro. Sim, foi Então a fechando gente tudo, né? acabou isso. Então só que a gente acabou sempre que em treinamento porque vai ser em junho. Vamos nos Sim. manter treinadas para conseguir fazer a prova. Sim, sim. Não vai mais ser em junho, vai ser em setembro. Vamos nos manter treinadas. E aí quando chegou setembro, essa prova ia acontecer bem no Dia Nacional da Doação de Órgãos. Olha só. E aí nós estávamos empolgadíssimas para fazer essa prova, nossa, bem do Dia Nacional da Doação de Órgãos. E aí ela acabou sendo cancelada e nós decidimos fazer ela de forma virtual. A gente até teve uma parceria com o Strava, que abraçou essa ideia com a gente, e a gente acabou fazendo essa prova de forma virtual e engajando outras pessoas a fazerem com a gente nesse mesmo dia, né? Sim, e tudo voltado para doação de órgãos. Então, lá em setembro de 2020, que eu acabei fazendo a minha primeira meia maratona. Então, no meio da pandemia, estava eu lá. Estava ativa. Estava ativa, correndo, fazendo uma meia maratona. Muito bacana. E assim, Débora, conta pra gente um pouquinho dessa tua parceria, porque eu sei que você está engajada nessa campanha de doação de órgãos. Como é que funciona esse trabalho que também você e as suas colegas de equipe, né, desenvolvem? Né? Então, a Patrícia, que é a transplantada de coração, ela criou o Sou Doador, né? Ela fundou o soudoador.org. E nós nos conhecemos em 2017 ou 2018, que agora também não me... Minha memória aqui está meio falha, que foi quando nós fomos para a Argentina competir, nós acabamos nos conhecendo lá. E ela convidou eu e a Priscila para fazermos parte do Sou Doador e ajudar nessa divulgação dessa causa que é tão importante, né? Então, desde então, a gente faz parte do Sou Doador e a gente busca divulgar muito sobre como as pessoas transplantadas estão hoje, né? Mostrar que são pessoas que pela generosidade de alguém, estão vivas, né? Estão desfrutando de uma vida, acabaram sendo salvas pelo sim de alguém. E a gente tenta mostrar isso, sabe? De forma bem assim, a gente tenta não falar de morte, mas falar de vida. Sim. Né? Que o transplante é vida. É isso que vai gerar, né? É Isso. vida, uma vida nova, digamos assim. Vida nova, é. E até essa prova que a gente fez do Ironman, que foi o revezamento, a ideia foi fazer o revezamento, que era justamente a ideia de tu fazer o teu trecho ou ter o teu trecho da tua vida e depois passar o bastão adiante. Legal. Então, assim, tu viveu a tua vida e por que não, né, deixar os seus órgãos para que outra pessoa possa viver a vida dela depois, nesse sentido, assim. Claro que é uma decisão, às vezes, delicada das pessoas também, né? É uma decisão delicada, por isso que a gente fala, assim, o que é... Para ser um doador de órgãos hoje no Brasil, basta avisar a sua família, né? A gente acaba frisando nisso. Não tem documento que é válido para que isso seja decisivo, né? Então, o que as pessoas têm que fazer é chegar em casa, numa conversa com os seus familiares e falar que são doadores de órgãos, né? Porque... quem vai decidir pela doação de órgãos acaba sendo o familiar, né? Claro. Então, por isso que essa conversa é tão importante. Sim. Bom, Débora, a gente está chegando na reta final aqui do programa. Eu queria que tu desse um recado também, né? O pessoal acompanhar também daqui a pouco o teu trabalho no Instagram, né? O pessoal pode te seguir lá e também... Provavelmente busca apoiadores também para tudo isso, para as Olimpíadas que vem o ano que vem, né? Então... Sim. A gente acaba buscando, né? Acaba buscando apoiadores porque a gente acredita que, claro que ajuda o atleta, né? Ajuda muito o atleta pelos custos e ajuda também na divulgação, porque a gente consegue ampliar mais o olhar para a doação de órgãos. Então, o recado que a gente gosta de deixar é seja um doador de órgãos, né? Avise a sua família. E se as pessoas quiserem saber mais, podem entrar no Instagram do Sou Doador, que é soudoador.org. E na minha página do Instagram também, que é Débora Triatleta, acaba encontrando lá informações sobre o Sou Doador, sobre como ser um doador de órgãos, sobre a minha trajetória no esporte também.
e para fazer torcida, né? Claro, importante também, né? Importante essa motivação. E assim, Débora, só para finalizar também, como é que ficam os treinos agora? Vai ser decidido ainda, né? Vocês estão, essa semana é decisiva para ver o que vai acontecer nos próximos meses, mas vai ser puxado. Vai ser puxado, isso eu sei. Teu treinador hoje é o Juliano Guarnieri, que está comigo desde 2017, né? Ele que é excelente treinador, né? Me acompanha desde então. Então, com ele que eu vou sentar hoje lá e montar toda essa estrutura de treinamentos para daqui a um ano conseguir fazer uma excelente prova. Tá certo. Bom, Débora, eu te agradeço muito a participação. Portas abertas aqui da Vale TV e nosso programa aqui, o Esporte na TV. Obrigada, muito obrigada. Tá certo. Bom, pessoal, então a gente encerra mais um Esporte na TV e voltamos amanhã com mais informações aqui na Vale TV. Um grande abraço.